Mateus 11, nós vamos ler o versículo 28 a seguir. Mateus 11, 28. Na verdade, a gente vai ler um monte de versículo hoje, tá? Então, hoje é dia de treinamento. Tá bom? Vamos ver se você é mais rápido que o Micaias. Eu te desafio hoje, tá bom? Ok? Vamos lá? Então, Mateus 11, 28. Tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo encontrou aí, amém? Quem encontrou disse amém? Amém. Amém. Então tá bom. Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Tome seu assento. Irmãos, hoje vamos encerrar mais uma série. Esse negócio de série mensal, não sei vocês, mas eu acho muito legal. Eu gosto muito. E hoje nós vamos encerrar a série Equilibrando os Pratos. Fala para o seu irmão assim: você já aprendeu a equilibrar os pratos? Então, hoje é a última mensagem. Se você não aprendeu, eu sugiro muito que você visite as mensagens que foram pregadas anteriormente. Tá bom? Por quê? Porque a gente já falou sobre organização de tempo. Você perdeu, tá vendo? Você precisa ver essa mensagem, tá vendo? A gente já falou sobre priorizar o Senhor, tá? Semana passada o evangelista Miqueias falou sobre como priorizar a família, certo? O pastor Éder falou sobre cuidado da saúde emocional, tá bom? Essa foi a única que eu não vi. E hoje de manhã o diácono Jefferson falou sobre cuidado do corpo. Se você não viu também, todas essas mensagens, se você não viu, eu te aconselho a procurá-las, a assistir, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a importância do descanso. Nós vamos falar sobre como nós vamos descansar, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem aqui quer descansar? Faça assim, eu? Bom que só alguns que estão cansados. Glória a Deus por isso, tá? Irmãos, hoje nós vamos falar, por exemplo, a nossa ideia é ajudar. Sabe aquele pessoal que está cansado de fazer um monte de coisa? A agenda dele é uma loucura. Trabalha, estuda, vai para a igreja, faz mais não sei o que, isso e aquilo. Então, a pessoa está cansada de fazer muita coisa. Tem gente que já está cansada de fazer uma coisa só. É todo dia a mesma coisa, começa cedo, termina tarde, e aquele negócio, a pessoa está cansada de fazer uma coisa só. E acredite, tem gente que está cansada de não fazer nada. A questão é que cada um tem um tipo de cansaço diferente, certo? E a Bíblia fala sobre cansaço. A Bíblia fala muito sobre o cansaço, sobre como nós vamos lidar com o cansaço. A Bíblia diz que na criação, no 7º dia, Deus descansou. Aí você fala assim: se Deus descansou, quem você acha que é para não querer descansar? Quem você acha que é para não tirar um tempo de descanso? Tá? Mas nós vamos... Calma que eu vou chegar lá. Então Deus descansou no 7º dia, e no primeiro capítulo de Gênesis tem a rotina de Deus, né? No primeiro dia ele fez isso, no segundo, né? Na segunda ele fez isso, na terça, na quarta, mas no sábado ele descansou. E aí depois não volta a falar da rotina de Deus, aí tem que falar assim: Deus não trabalhou mais, né? Tem até uma linha teológica que fala isso, que Deus criou e deixou lá para o homem se virar, mas isso não é verdade. Jesus vai dizer, lá em João capítulo 5, que meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. E Jesus disse isso justamente numa oportunidade que ele foi questionado sobre curar alguém no sábado. Para os fariseus ficou muito claro: Jesus está infringindo a lei. Por outro lado, os discípulos devem ter ficado na dúvida: peraí, como é que é esse negócio agora? Será que agora a gente vai ter que trabalhar sábado? Será que agora Jesus está mudando o esquema? Será que Jesus está querendo dizer que agora a gente precisa trabalhar de domingo a domingo? É isso mesmo? Enfim, a reflexão deve ter sido profunda. Em nossos dias, há quem trabalhe de domingo a domingo. Assim como tem gente que cumpre o expediente segunda a sexta e sábado e domingo se entrega na igreja, no ministério ou em qualquer outra atividade.
Tem gente que tem 2 empregos, segunda a sexta é um, sábado e domingo é outro. E há quem olha esses cenários e acha tudo isso um absurdo. Então, qual seria uma rotina saudável? O fato é que toda sobrecarga é perigosa. Repita comigo, toda sobrecarga é perigosa. Grava isso no seu coração. Então eu estou falando de uma sobrecarga física, mental, emocional, espiritual. Toda sobrecarga é perigosa. Então, se você anda se desgastando demais em alguma dessas áreas, ou se você está acumulando muitas coisas em paralelo, você não está cansando só o corpo, você está cansando a mente, a emoção, o espírito. Então, se em alguma dessas áreas você está cansado, essa mensagem é para você. Tem um pessoal olhando assim, daqui a pouco ele fala seu nome lá na frente. Tem um monte de carapuça servindo aqui agora, olha para você ver que legal. Irmãos, cada pessoa descansa de forma diferente por causa de circunstâncias diferentes. Se você for pesquisar a respeito de descanso, você vai ver que tem várias formas de descansar, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Por exemplo, quem trabalha com serviço braçal, usa força o dia inteiro, precisa de quê? Precisa de dormir, precisa de descansar o corpo. Mas é provável, não estou falando que é provável que quem faz um exercício braçal não cansa a mente ou as emoções como alguém que trabalha atrás de uma mesa de escritório tomando decisões, por exemplo. Então, são cansaços diferentes, então são descansos diferentes. Então, quem trabalha em serviço braçal precisa de descanso, precisa de um sofá aconchegante, de uma cama boa e de uma boa noite de sono, amém? Agora, quem trabalha tendo que tomar muitas decisões, ou lida com muitos conflitos ao longo do dia, ele vai descansar lendo um livro, assistindo um jogo de futebol, talvez jogando um videogame, ou alguma coisa, algum hobby, alguma coisa que ele sente prazer. Quem trabalha em ambientes barulhentos, descansa quando está no silêncio. Ou então quando está na roça, né, escutando os passarinhos, eita glória. Ou às vezes na beira de um lago, né, irmão Hélio? Ô glória. Quem trabalha com criatividade, atenção midianitas, agora eu estou falando com vocês. Quem trabalha com criatividade, principalmente na frente de um computador ou de uma tela de celular, descansa quando tira tempo na natureza. Quando fica longe dos aparelhos digitais. Mas o que acontece é que a pessoa fica o dia inteiro na frente do computador, ela chega em casa e vai para onde? Para Netflix. Isso não é descansar. Você não vai descansar fazendo isso. Então você precisa de coisas alternativas. Tá bom? Agora, quem trabalha ou convive no meio de muita gente, como por exemplo, quem trabalha em empresa grande, quem vai para a faculdade, quem vai para a escola, ele vai descansar, sabe quando? Quando estiver com a família, quando estiver com os amigos, onde você não precisa fingir para ser quem você não é, onde você não precisa fazer média, onde você pode ser quem você verdadeiramente é. É um ambiente de descanso. Amém? Agora, quem atua ministrando a palavra, louvor, orando pelas pessoas, também precisa de um tempo para recarregar. Isso acontece através das disciplinas espirituais. Olha só, se você prega, se você ministra, se você dá aula, se você ora pelas pessoas, se você atua no ministério, não tem como você atuar no ministério sem disciplinas espirituais. É nas disciplinas espirituais que você vai se renovar. É nas disciplinas espirituais que você vai se abastecer. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Amém? Amém. Então, mediante as várias formas de descanso, nós precisamos refletir sobre o assunto para avaliar, à luz da Bíblia, se tem alguém exagerando na dose, se nós temos descansado o suficiente ou se a gente precisa rever a rotina. Tá? Mas calma, eu sei que você está apavorado, mas no final eu vou orar com você, vai dar tudo certo, tá bom? Deus vai te renovar nessa noite, você crê nisso? Amém? Glória a Deus.
Mas antes de chegarmos na parte prática, nós precisamos ver como foi estabelecido o dia de descanso. Então vamos começar lá com a lei mosaica, ok? Vamos lá para o Pentateuco. Você vai lembrar dos 10 mandamentos. Onde é que estão os 10 mandamentos? Êxodo 20. E aí a gente tem ali, dentre os 10 mandamentos, lá no versículo 9 ao 11, um trecho bem importante. Ó, Êxodo 20, 9 ao 11. 6 dias você trabalhará e fará a tua obra. Mas no 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, aqui foi instituído o que os judeus chamam de Shabá. É um nome bonito? Fala assim comigo, Shabá. Não, gente, faz de conta que você está em Jerusalém agora. Fala assim, ó, assim, Shabá. Nunca assistiu The Chosen, não? Fala assim, Shabá. Então vamos lá. Os judeus levam o Shabá muito a sério. Os mais conservadores, né, porque você acha que também não tem judeu progressista? Tem também. Os judeus mais conservadores, eles não cozinham, eles não dirigem, eles não fazem compra nenhuma, eles não usam eletrodomésticos. Por exemplo, o celular, eles não usam o celular no Shabá. Eles não apertam nem mesmo o botão do elevador. Então, lá em Jerusalém, tem alguns hotéis que tem o elevador sabático, que ele abre em todos os andares para que a pessoa que está lá dentro não precise apertar o botão. É forte, hein? É assim que os judeus tiram o Shabá, os mais conservadores. E de onde é que eles tiraram essa ideia? Da Torá. Do texto que nós conhecemos como o Pentateuco. Dos primeiros 5 livros da Bíblia. O mandamento registrado em Êxodo 20, ele é revisado. Quer ver? Vamos ver a revisão? Deuteronômio 5, aí no versículo 15, né? Na verdade é do 12 ao 15, mas no 15 a revisão vem com alguns elementos extra. Quer ver? Olha o que está escrito. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito. E que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Nota então, portanto, que guardar o sábado não era apenas uma formalidade, mas uma forma de se lembrar da salvação. Guarda essa informação, tá bom? Os judeus guardam ou guardavam o sábado para se lembrar que eles eram escravos no Egito, mas Deus os libertou. Que Deus tirou eles da terra onde eles eram escravos para fazer deles pessoas livres. Deus tirou eles do Egito para levar para uma terra que manava leite e mel. E o que Deus queria em troca? Que eles reservassem um dia da semana para se lembrar dele. Esses dias me perguntavam, pastor, por que a gente faz ceia todo mês? Falei, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Sabe? E a gente é bom para esquecer as coisas. Já viu? É bem provável que algum dia você orou muito por uma bênção que Deus te deu. E talvez hoje você está passando por um problema que é menor que aquele que você resolveu lá atrás. Mas parece que você esqueceu que Deus já te abençoou antes. E que Ele pode te abençoar de novo. Que Deus já cuidou de problemas muito maiores. Deus já resolveu o nosso maior problema, que era a condenação eterna. Então Ele pode perfeitamente resolver os problemas menores. Concorda comigo? Então a ceia é um dia que a gente para lembrar do sacrifício de Jesus. É um dia que a gente para lembrar daquilo que Ele fez por nós. E os cultos a gente lembra também, é claro. Né? Mas a ceia é uma celebração diferente. É importante enfatizar também que o sábado instituído não era só um sábado semanal. Então, se você for olhar lá Levítico 25,
você vai ver que tem o sábado de anos. Ou seja, trabalham 6 anos e no 7º ano deixa a terra descansar. É forte, Brasil. No caso é forte Israel, né? Que era para eles, não era para nós. Então imagina como é que era, né? Você já parou para pensar como é que seria ficar 1 ano sem trabalhar? Sem estudar? Sem fazer um monte de coisa? Seria top, né? O problema é depois do 8º ano. Como é que volta? Porque, considerando que o povo vivia do plantio, descansar um dia na semana parecia uma boa ideia. Agora, descansar 1 ano exigiria muita fé. Principalmente se não houvesse uma garantia de que tudo correria bem na retomada no 8º ano. Concorda comigo? Deus pediu ao seu povo que confiasse e dependesse dele. Isso aconteceu, irmãos? Não aconteceu. O povo de Israel guardava o sábado de dias, mas não guardava o sábado de anos. E aí, irmãos, um dia Deus resolveu pedir a conta. Entenda, se você não descansa o suficiente, uma hora a conta vai chegar. Entenda isso. Deus mandou o povo de Israel, trabalha 6 anos e deixa a terra descansar 1 ano. E eles não obedeceram. E então, se você for olhar lá, 2 Crônicas, capítulo 26, ou melhor, 36, vai falar o motivo de Israel ter passado 70 anos no exílio. Quer ver? 2 Crônicas 36, 21, vai dizer assim, ó: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então Deus está cobrando uma conta de 500 anos de negligência. Isso parece familiar, irmãos? Você já viu aquela pessoa que se mata de trabalhar, até que chega um momento da vida dela que a conta chega? Que ela fica numa cama de hospital, que ela entra num burnout, que ela fica em depressão, que ela... ou qualquer outra doença. Por quê? Justamente porque ela não respeitou o seu próprio corpo. Então um dia a conta chega, né? O Jefferson falou de manhã que o cuidado do corpo é igual cartão de crédito. Você vai usando, uma hora chega a fatura. E o descanso faz parte disso. O descanso é o crédito que você dá, né? Porque débito a gente já tem muito, não é mesmo? Agora, você entende agora por que os fariseus ficavam assustados quando Jesus fazia alguma coisa diferente no sábado? Ah, pastor, o senhor está do lado dos fariseus? Não estou, não. Só estou explicando para vocês o que está acontecendo. Então, vamos ver um pouquinho mais a fundo essa questão. Em Marcos, capítulo 2, versículo 27, tem uma chave bem interessante aqui. Jesus diz assim, ó: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pastor, não entendi nada. Vamos lá. Olha só, o pastor Hernandes Dias Lopes, citando John Charles Riley, ele explica da seguinte forma: Deus fez o sábado para Adão no paraíso e o renovou para Israel no Monte Sinai. E ele foi feito para toda a humanidade, e não apenas para o povo judeu. Ele foi feito para o bem físico, mental e espiritual do homem. Ele foi dado como uma bênção, e não como um fardo. Pegou? Deus não quer que você fique exausto, fadigado, sobrecarregado. Deus fez o sábado para ser um dia de descanso, justamente para você se lembrar que você não está no controle de tudo. Sabe por que a gente descansa? Sabe o que acontece quando a gente descansa? Deus fala assim, ó, viu que você parou e o mundo não parou junto com você? Viu que a terra continua rodando?
Viu que o pessoal da sua casa continua respirando? Ou seja, o descanso é uma forma de nós demonstrarmos dependência no Senhor. É uma forma de nós lembrarmos que nós não estamos no controle de tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E a ideia desse descanso não é descansar inclusive de Deus. Agora eu vou chegar na parte importante. Mas descansar em Deus, o que é bem diferente. Se você for olhar lá no Pentateuco, os versículos que a gente citou agora há pouco, você está vendo qual que era o objetivo do descanso? Ó, no 7º dia você não vai trabalhar para quê? Para se dedicar ao Senhor. Para ter comunhão profunda com o Senhor. E esse ponto é importante. Deixa eu falar algo agora. E não fica com raiva de mim não, tá? Não foi carne nem sangue que me revelou, tá bom? Nós estamos acabando o período de férias. E aí talvez você já fez uma viagem. Ô glória. Ou talvez você vai fazer. E é possível que na mala não coube a Bíblia. Ou talvez até coube. Mas ela ficou lá. Você viajou 20 dias, ficou 20 dias sem ler a Bíblia. Orar? Não, mas eu estou de férias. Por que eu vou orar? Eu estou aqui para relaxar. E claro que você deve relaxar. Né? Sabe? Mas cuidado para o descanso não se tornar uma desculpa ou um instrumento para você se afastar do Senhor. Deixar de vir na igreja num domingo que você viajou não é pecado. A questão é como é que você está se relacionando com Deus. Então a ideia não é essa. Eu diria que nas férias nós temos mais tempo para dedicar ao Senhor. Você concorda comigo? Talvez as férias seria um momento oportuno para a gente tirar o atraso da leitura bíblica, que a gente começou em janeiro e parou em fevereiro. Ou talvez ela está nos trancos e barrancos, né? Dos 7 dias da semana você lê 2. Talvez a oração só acontece quando você está na igreja. Em casa, talvez não acontece. Então, nas férias, nós temos tempo de passar mais tempo com o Senhor. Principalmente se a gente esquecer algumas distrações, como o celular, a TV, a internet, ou qualquer outra coisa que possa nos privar de ter um tempo com aquele que nós dizemos ser o amor das nossas vidas, Deus. Porque se Deus é o amor da minha vida e eu esqueço dele nas férias, que amor é esse? Se eu canto aqui que ele é maravilhoso, que eu quero estar com ele, mas na primeira oportunidade que eu tenho de estar com ele, eu não estou, isso eu estou sendo hipócrita nas minhas canções, nos meus louvores, talvez nas minhas orações. Mas talvez em sua defesa, fale assim, pastor, em minha defesa eu não tirei férias, então isso não é para mim. Lembre-se que a ideia é que você tem esse desligamento do mundo semanalmente. Mas aí ficam as dúvidas. O senhor está falando do sábado ou do domingo? E esse negócio é obrigatório? É um mandamento que ainda vale para os nossos dias? Então deixa eu discorrer um pouquinho sobre isso. A maioria das igrejas cristãs centralizam as suas atividades aos domingos e não aos sábados. Ainda assim, há quem diga que o dia do Senhor é o sábado e não o domingo. E quem é que está certo? Permita-te explicar. O dia que foi instituído na lei transmitida por Moisés foi o sábado. A gente leu 2 textos aqui falando sobre isso, certo? No entanto, quando a gente chega no Novo Testamento, tem um episódio que muda tudo. Um homem chamado Jesus Cristo morre na sexta, descansa no sábado e ressuscita no domingo.
E então, a partir desse fato, os apóstolos passam a tratar o domingo como o dia do Senhor. Está vendo? Se você não prestou atenção em nada na pregação, pelo menos agora você já sabe porque que os cultos é domingo e não sábado. Em Atos 20, versículo 7, nós temos um exemplo. Diz assim, ó, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Ixi, vamos lá, gente. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, no primeiro dia da semana, então podia, em algumas versões está falando, no domingo, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Você está achando que o nosso culto acaba tarde, né? Está vendo aí, né? O culto acabou meia-noite. Mas não é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Também a gente vai ver um outro exemplo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 2, que vai dizer assim, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Está vendo? Paulo está falando de levar a oferta que dia? Domingo. Em Apocalipse 1:10, João vai dizer que teve uma visão no dia do Senhor. Então, que dia que foi esse? Provavelmente, domingo. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente não deve guardar o sábado, a gente deve guardar o domingo, certo? Errado. Eu não posso ser taxativo quando a Bíblia não é. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais a fundo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito assim, ó, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Se eu disser que nós devemos todos obrigatoriamente guardar o domingo, eu estaria colocando os irmãos que trabalham no domingo em problema. Eu falo assim, ó, ou você larga o seu emprego, ou você não é de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia está falando aqui. A ideia não é instituir um sábado ou um domingo, mas extrair os princípios que eles nos apresentam segundo a Bíblia. Presta atenção. O importante não é o dia em si, mas se nós temos separado esse dia, ou esse tempo de descanso, e o que nós temos feito com ele. Muitas vezes alguém pergunta assim, pastor, por que o senhor não prega todo domingo? Porque eu também preciso ser alimentado. E a semana que eu prego, às vezes, domingo de manhã e à noite, eu vou ter que me alimentar de uma outra forma. Então eu vou ter que fazer, às vezes, da segunda o meu domingo. Percebe? Então a questão não é o dia, mas a minha postura diante do descanso que Deus instituiu, do princípio que Deus deu. Percebe? No texto que nós lemos no início, Jesus vai dizer, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. E aí alguém vai ler esse texto aqui de uma maneira simplista e vai falar assim, ó, Jesus é o remédio para o nosso cansaço. E faz sentido, é verdade, Jesus é o remédio para o nosso cansaço. Outro sim, nós estamos desfrutando desse remédio. Será que nós só procuramos Jesus quando nós estamos sem forças, exaustos ao extremo? Porque a ideia não é essa. Então alguém vai dizer que Jesus está dizendo que a religião é que nos vai ajudar a ter uma vida sem exaustão. Por que eu estou falando religião? Porque tem gente que vai na igreja com esse intuito. Ele não vai na igreja porque ele quer Jesus. Ele vai na igreja porque ele quer se sentir bem. E aí às vezes ele chega aqui querendo se sentir bem, aí ele leva uma lapada na palavra e vai embora com raiva. Então nós não estamos aqui para se sentir bem. Perceba isso.
outros vão olhar para esse que está falando, não, a questão é só ir na igreja. E aí alguns grupos vão ficar em alerta. Por exemplo, o grupo dos ativistas, crente, ou o grupo dos feridos pela igreja. Mas a ideia também não é essa. Jesus não quer que você venha aqui domingo tomar uma espécie de pílula mágica espiritual para dar conta da semana. Tá bom? Não é para isso que você vem aqui. Mas ele também não quer que você use o seu tempo de descanso como desculpa para não ir à igreja e para não se envolver em alguma atividade, ou seja, algum ministério, algum trabalho na igreja. Pastor, está ficando sem opção. Onde é que eu vou chegar? O que Jesus quer é que a companhia dele seja real na sua vida, para que você desfrute da leveza e da paz que só ele pode dar. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Glória a Deus? Amém. Então, o texto que vai ajudar a gente nesse conflito é Romanos 14, onde nós vamos confrontar religiosos, ativistas e feridos. Quer ver? Versículos 5 e 6 vai dizer assim, ó: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faça isso para quem? Para o Senhor. Então o que Paulo está dizendo nesse texto é que o importante é o propósito que a gente faz por trás do que a gente faz. Por que você vem na igreja? Para o pastor não te mandar mensagem segunda-feira? Para sua mãe não pegar no pé? Não, a ideia não é essa. Talvez você entenda que o domingo é um dia especial e por isso que você vem na igreja. Glória a Deus, mas Deus quer te tratar de uma forma ainda mais profunda. Quer ver? Vamos continuar a leitura, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Veja que a questão que importa já não é mais se você descansa, mas por que ou por quem você descansa. Ou em quem você descansa, eu diria. Qual que é o propósito por trás do seu tempo de descanso? O princípio de descanso na Bíblia não se trata apenas de se retirar das atividades rotineiras, mas em fazer isso lembrando-se do Senhor e glorificando, inclusive, no lazer. No início do culto, o pastor Wilton leu Isaías 40, versículo 30 e 31. Ele vai dizer assim: os jovens se cansam e se fadigam. E aqui na igreja tem um jovem crente, viu? Estava no acampamento, tá a maioria aqui hoje, dá para você ver que coisa boa. Glória a Deus por isso. E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, então se existe um lugar em que o renovo é garantido, esse lugar é na presença de Deus. Eu vou repetir que eu acho que vocês não entenderam não, tá bom? Se existe um lugar em que o renovo é garantido, esse lugar é na presença de Deus. O Shabá não foi instituído pensando numa desconexão do mundo e ao mesmo tempo de Deus, mas uma desconexão do mundo no qual Deus continua online. Porque o sinal de Deus é melhor que o da Starlink. O da Starlink esse dia falhou. O de Deus não falha nunca. Nessa perspectiva,
vir à igreja, adorar o Senhor e ouvir sua palavra num dia de descanso não é uma obrigação, mas é o estabelecimento de um princípio importante. Nós não somos judeus e tampouco vivemos na antiga aliança, mas nós compreendemos que o princípio do Shabá serve para nós, certo? Agora ninguém quer responder, né? Certo. E quanto àqueles que vêm à igreja para servir? Esse pessoal não descansa não, pastor? Então, mas a ideia de se ter escalas e cultos distintos na nossa igreja é justamente para que todos aqueles que servem tenham também oportunidade de cultuar. Portanto, agora eu estou falando com vocês mesmo, tá? Se a escala dos serviços eclesiásticos está te privando de cultuar, a gente precisa conversar. A gente precisa rever essa questão. Você não pode vir à igreja só para trabalhar. Amém? Se tiver algum voluntário perto de você, cutuca ele e fala assim, ó, você não pode vir na igreja só para trabalhar, só para servir. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas-chave, algumas pessoas talentosas, alguns líderes, que acabam se sobrecarregando, que acabam que a maioria das vezes que elas estão na igreja, elas estão trabalhando, elas estão servindo. Sabe por quê? Porque talvez não tenham pessoas suficientes ou pessoas com condições de ter independência nas suas atividades. E é por isso que o tempo inteiro a gente está falando de recrutar voluntário e de treinar pessoas. Você já viu tanto que a gente já falou disso aqui na igreja? Então, deixa eu ajudar os nossos líderes agora. Se você ainda não é um voluntário, você mesmo que eu estou falando. Você que só vem aqui, senta aqui, assiste o culto e vai embora. É para você que eu estou falando agora. Se você ainda não é um voluntário, saiba que a sua participação como voluntário em alguma equipe vai ajudar alguém a ter mais tempo para cultuar. Percebe? Está vendo tanto que isso é importante? Está vendo quanto a igreja precisa de você? Está vendo tanto que você pode ser útil? Amém? Agora, se você já é um voluntário, vocês acharam que não ia ter para vocês, né? Agora, se você já é um voluntário, saiba que o seu desenvolvimento ministerial e o seu compromisso no time de voluntários, que você faz parte, também vai contribuir nesse sentido. Como assim, pastor? A simples falta a uma escala pode impedir um irmão que se organizou para assistir o culto, não assistir. Não cumprir esse objetivo. Os líderes, vocês podem dar uma glória a Deus se vocês quiserem. Eu sei que vocês estão entalados aqui agora. Eu sei que vocês querem muito, né? Foi um glória a Deus para dentro agora, né? Mas eu entendi, tá bom? Então, meus irmãos, nós podemos e precisamos separar tempo para cultuar o Senhor. Assim como nós podemos ajudar os nossos irmãos a cultuar também. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Mas, pastor, e aquele pessoal que o trabalho que sustenta a sua casa é no domingo? Como é que esse pessoal faz? Não foi eles que escolheu trabalhar no domingo, não. É o que sobrou, é o que deu. Qual que é a solução? Então, vamos lá. Primeira pergunta, agora a resposta. A ideia de ter 2 cultos no domingo, um de manhã e um à noite, ajuda às vezes. Porque às vezes a pessoa que trabalha no domingo não trabalha de manhã. Ou às vezes ela trabalha de manhã, mas não trabalha à noite. Então, ter 2 cultos ajuda. Concorda comigo? Mas ainda assim tem um pessoal que vai trabalhar e não vai conseguir nenhum dos 2 cultos. Aí, vamos lá. Só tem culto domingo? Então, a ideia de ter programações ao longo da semana tem também como objetivo
dar oportunidade de crescimento espiritual e promover a comunhão dos santos. Quando você vem para o estudo bíblico na terça-feira, eita glória, você vem, né? Tomara, senão você vai falar profeticamente que vai vir, amém? Glória a Deus. Quando você vem para o estudo bíblico na terça-feira, você tem a oportunidade de se desligar do mundo e se conectar em Deus. Então você tem uma oportunidade de crescimento espiritual e de participar da comunhão dos santos. E nesse mês de julho, a comunhão dos santos ainda está tendo chocolate quente e você está perdendo. Tá vendo? Quando você participa de uma programação voltada a algum público específico, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, herdeiros, crianças, você tem a oportunidade de participar da comunhão dos santos e de crescer espiritualmente. Novamente, se conectando ao reino dos céus em comunidade. O culto público faz parte dos propósitos de Deus para nós aqui na terra. Amém, irmãos? Mas é claro que você também descansa no Senhor quando você vai para a praia. Você também descansa no Senhor quando você vai para a roça. Quando você vai pescar. Amém? Glória a Deus. Agora glória a Deus ficou alto, né? Agora, rapaz, você viu? Desde que você faça isso, glorificando a Deus em todo tempo e em todo lugar. Quando você vai para a praia, fala assim, eu vou para a praia esse ano em nome de Jesus. Fala assim, ó. Quando você vai para a praia e se esforça para não ser envolvido pela imoralidade ou pelo mundanismo ali presente, vocês sabem do que eu estou falando? Você está descansando no Senhor. Quando você vai para o campo, você vai para o meio do mato e contempla a natureza, então você tem um tempo de comunhão em um ambiente familiar, longe das más conversações, das brigas, das intrigas, você está descansando no Senhor. Irmãos, semana passada eu fiz meu devocional, respirando o arzinho da roça, escutando os passarinhos. Você não está entendendo que negócio forte, não. O que é isso? É descansar no Senhor. Quando você assiste um filme ou uma série para relaxar e o conteúdo ali não fere os princípios ensinados pela palavra de Deus, você está descansando no Senhor. Eu vou parar de dar os exemplos por aqui, porque eu acho que você já está entendendo a linha de raciocínio. A Bíblia, ela é repleta de histórias de pessoas que se cansaram. Você já viu? Você já viu alguém cansado na Bíblia? Se não, é porque você não está lendo. Tem um monte de gente cansada na Bíblia. Imagina Davi voltando da batalha. 1 Samuel, capítulo 30, está dizendo que está Davi e os homens cansados. Imagina, então, Paulo viajando para lá e para cá. Você acha que Paulo não cansava, não, gente? Juízes, capítulo 15, vai falar que Sansão cansou. Por quê? Ele só matou 1000 homens. Cansou à toa. Deve que o cardio não está em dia, né, Jefferson? O próprio Cristo se cansou em alguns momentos. Por que você acha que Jesus dormiu num barco balançando? Porque estava cansado, gente. Quando a gente está cansado, a gente dorme em cada lugar, já viu? Você dorme no braço duro do sofá. Você dorme na cadeira da faculdade. Você dorme ouvindo o pastor pregar. Desculpa, foi mais forte que eu agora. Então na Bíblia você vai ver um monte de gente cansada. Todavia esses personagens citados e muitos outros sabiam como descansar ou em quem descansar. Então eles buscaram o Senhor
e tiveram as suas forças renovadas nele. Mas sabe qual que é a boa notícia? O Senhor quer te renovar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas para isso você precisa lembrar do que está escrito lá no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto da abordagem que diz que o sábado é o dia que nós lembramos da celebração da criação. E no domingo é a celebração da nova criação. Isto é, a nossa salvação em Jesus Cristo. Então, quando a gente se reúne como igreja do Senhor, aos domingos, não por obrigatoriedade, mas por prazer, porque nós entendemos que é nos braços dele que nós encontramos o verdadeiro descanso. O descanso que vai além do corpo. O descanso para as nossas almas. Então hoje o Senhor te diz, venha a mim. Você que está cansado. Você que está sobrecarregado. Você que vive reclamando que não tem tempo de nada. Você que está reclamando que está fazendo muita coisa. Você que está reclamando que está fazendo uma coisa só. Você que está se sentindo aflito. Você que não sabe mais o que fazer. A sua rotina está pesada. A correria está intensa. Então, hoje o Senhor está dizendo, vem a mim. Que é nos teus braços que você vai descansar. Amém? Amém. Então fique de pé no seu lugar, por gentileza. Hoje o Senhor quer te renovar. Mas a pergunta é, o quanto você quer esse renovo? Você já parou para pensar nisso? Oi, Muná, pode vir, gente. Estou precisando de vocês agora. Você já parou para pensar enquanto você precisa desse renovo? Você já parou para pensar o quanto você necessita de verdade de um renovo da parte do Senhor? Sabe, equilibrar os pratos é entender que nós precisamos recorrer até o Senhor todos os dias para sermos renovados por Ele. Todos os dias nós precisamos nos concentrar nele. Todos os dias nós precisamos receber dele. Presta atenção aqui em mim, gente. Todos os dias nós precisamos nos entregar diante dele. E hoje o Senhor chama a nossa atenção. Onde nós temos descansado? Ou como nós temos descansado? Ou será que nós temos descansado? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar com você. Mas talvez hoje o seu cansaço está tão grande que você fala assim, eu achei que seria diferente, ou sei lá, parece que você precisa de uma porção maior. Talvez o seu cansaço vai além do corpo, vai além da mente, está chegando na alma, sabe? E nessa noite eu queria orar com você. Você que se sente sobrecarregado em alguma área da vida. Talvez você está dormindo e parece que não está recuperando as energias. Talvez nada que você faça, você consegue esvaziar a sua mente. Talvez a angústia está tão grande que você não vê a hora de trazer algo pior. Talvez uma depressão, burnout, ou quem sabe circunstâncias ainda muito piores. Então eu queria hoje que você entendesse, não que o pastor Eberson está aqui, mas que o Senhor Jesus está aqui dizendo, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então você que precisa descansar,
Você que precisa de um renovo da parte do Senhor, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu, os pastores, os obreiros. Não importa qual seja a área, talvez o seu cansaço é físico, talvez o seu cansaço é emocional, talvez o seu cansaço é espiritual. Deus tem